Cego de nascença. Vamos deixar o cego de Jericó participar dessa mensagem, não. Toda vez que ele vier, a gente tira ele. Jesus, ele sempre caminhava, porque ele via a necessidade dos povos, das cidades vizinhas, e ele sempre estava em trânsito. E quando ele chega nessa cidade, ele vê um homem que estava cego de nascença. E este homem, por ser cego de nascença, nada tinha visto. Ele não conhecia os detalhes da sua casa, não sabia como da sua casa, não sabia onde ficava, não sabia ver, enxergar como eram os talheres, como eram a roupa, como era sua mãe, como eram seus vizinhos, como eram os seus entes queridos, porque ele nunca tinha visto nada, porque ele de nascença nasceu cego. E é natural que quando as pessoas têm alguma deficiência física, os outros sentidos se aguçam. E aí nós observamos que Jesus aqui enxerga este homem cego de nascença. E a visão de Jesus para este homem é diferente dos discípulos. Jesus vê um homem. Os discípulos veem a deficiência. Nós vivemos numa sociedade que ama rotular pessoas e que ama rotular situações. Você está na igreja, você é um membro ou visitante. Você está dentro do avião, você é um passageiro. Você está dentro de um banco, você é um cliente. Mas aos olhos de Jesus, Ele não nos enxerga pela nossa deficiência. Ele também não nos enxerga pelas nossas habilidades. Ele simplesmente enxerga pelo interior da nossa alma. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe exatamente quem somos diante dele. E eu já quero começar essa noite dizendo para você que Jesus, assim como ele passeava, estava em trânsito. Ele está em trânsito nesta noite. Nossa Deus. Ele não está vendo as nossas habilidades, não está vendo as nossas deficiências, nem está vendo aquilo que eu ou você sequer precisamos, porque como já foi ministrado na oferta, Ele supre toda e cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza e glória. Mas Ele olha para o mais íntimo do nosso coração, para o mais íntimo da nossa alma, e enxerga quem de fato somos. Aleluia. E é a quem somos que nesta noite Deus quer falar. É a quem somos de fato que nesta noite Deus quer olhar. E você percebe que aqui é um encontro de olhares. Talvez você deve se lembrar quando Pedro traz Jesus. Jesus o olha. E o olhar de Jesus, quando alcança a alma de Pedro, ele chora amargamente. Porque quando o olhar de Jesus penetra o mais íntimo da nossa vida, não somos os mesmos. Aquele homem era cego, nada a ver. E eu talvez você vai estranhar, porque eu vou levar para uma outra perspectiva. Vou compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo ministrou ao longo dessa semana no meu coração. Porque quando a gente olha para textos bíblicos e contextos, nós percebemos que muitas vezes o maior cego aqui desta história, quando Jesus quando andava com os discípulos, ele ensinava. Era esse o propósito. Ele ensinava os discípulos a missão no qual ele cumpriu e a qual nós, que somos depois deles, estaríamos dando seguimento a ela. Ele ensinava a cultura do reino, ensinava os princípios do reino. Ele veio para trazer uma boa nova graça. Não é mais a lei, porque o fim da lei é Cristo. Até porque se você errar em uma pequena vírgula da lei, você errou em todas elas. Ritos judaizantes, o rito patriarcal, os ritos não nos servem mais para os nossos dias, porque nós vivemos hoje no Evangelho da Graça. E ai de nós se não estivéssemos debaixo desta graça, deste favor imerecido que nos alcança todos os dias. Glória a Deus. Quando Jesus olha para aquele homem, você percebe que esse homem cego, com o ouvido aguçado, com a audição aguçada, ele deveria ouvir todo o movimento, toda a bagunça, toda a multidão ali, porque onde Jesus estava, uma multidão o seguia. Mas esse homem, embora cego, esse homem, embora ouvindo bem, esse homem, embora tendo todos os outros sentidos aguçados, ele nada falou. Ele não abriu a boca dele. Diferente do cego de Jericó, eu falei para vocês, está vendo por que ele apareceu agora? Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão tem que calar a boca. Não, esse homem não. Um alvoroço formado. E Jesus é o único famoso que não gosta de multidão. Perceberam isso? Todas as vezes que a multidão vinha, ele cumpriu o propósito, ele se ausentava
que ele estava acostumado a fazer com todos os dias: estender a mão. Não é assim? Ele dependia das sobras dos outros, ele dependia da migalha do outro, dependia da oferta do outro, dependia do que o outro pudesse dar. Ele não falou nada, ele simplesmente estendeu a mão. E aí logo os discípulos, porque nós temos uma mania, além de rotular pessoas, de achar que conhecemos pessoas que nem sequer paramos para ouvir. Os discípulos achavam que conhecia a vida daquele homem baseado na cultura, baseado na história, baseado na lei. Quem pecou Jesus? Muito altivo esses discípulos, muito orgulhosos, muito arrogantes, né? Porque ó, Jesus, o Senhor me escolheu, eu mando para o Senhor. Esse aí não, por que ele pecou? Está cego. É porque a gente tem uma mania, os religiosos têm uma mania de achar que alguém está passando por uma situação, por uma prova, ou uma debilidade, ou uma deficiência. Pecou. Deixa eu te falar uma coisa: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcança pela sua misericórdia, nos tira do império das trevas e nos traz para a sua maravilhosa glória. Mas aqueles discípulos se achavam melhores do que os outros. E olha para aquele cego. Quem pecou Jesus? Baseado na lei, na cultura, na tradição? Eles ou seus pais? E aí Jesus responde: aleluia. Nem ele, nem os pais dele. Agora a conjectura é minha. Eu imagino Deus quando vai criar esse homem. Ele falou: nós somos criados do pó da terra, é isso? Da terra fomos criados, Deus nos formou da terra e soprou em nós o fôlego de vida. Aí eu imagino Deus no céu quando vai criar este cego de nascença. Ele vai criando tudo, vai dando forma. E aí o espelho da alma, a janela da alma, ele decide: não vou colocar. Por quê? Porque eu tenho um plano melhor. Eu tenho um plano melhor. Aí talvez a gente pergunta, porque os discípulos perguntam, a gente está perguntando: mas por quê? Para quê? Jesus não nos deve explicações. Se você crê nele, sabe que tudo que vem dele sempre é melhor. Glória a Deus. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando achamos que tudo vai degringolar, Deus continua sentado num alto e sublime trono. Em sua destra está o cetro de justiça, que ele inclina em favor daqueles que o amam. Tudo está no controle de Deus. Nada foge ao seu controle. Então quando Deus desenhou, formou ele, ele falou assim: não, quer saber? Eu poderia formar ele perfeito, mas eu vou deixar para que o Deus encarnado, quando estiver passeando pela terra, seja visto e contemplado, para que todos os homens saibam que eu sou o Criador de todas as coisas. Glória. Porque tem gente que só crê assim. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Mas para que se manifestasse a glória de Deus, porque aquele dia, não pense você que Deus não sabia, tudo está marcadinho na agenda do papai. Papai sabe de tudo, até a minha data de vencimento, a data de validade, papai já sabe, já está marcada. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Papai sabe de tudo. Sabe quando eu vou vacilar, quando eu vou chorar, quando eu vou sorrir, quando eu vou brilhar, quando eu vou vibrar. Deus